Isso aí, pessoal. Vamos começar aqui uma live. Hoje de manhã eu recebi uma palavra de Deus e quero compartilhar essa palavra ao seu coração, ok? O pessoal está chegando aí nessa live e eu quero compartilhar algo de Deus. Suquinho. Boa tarde, gente. Isso aí, vai chegando aí. Pessoal aqui do Facebook. Vai chegando aí, pessoal do Instagram. Quero compartilhar algo de Deus para a tua vida nesta tarde, ok? Nós precisamos ser usados por Deus nesses momentos de crise, nesses momentos de aflição. Eu quero perguntar para você quem você acha, ou quem vocês acham que Deus vai usar para tirar o Brasil e as nações dessa crise que estamos vivendo. Quem que vocês acham que Deus vai usar para tirar o Brasil dessa crise que estamos passando, estamos vivendo? Não só o Brasil, mas as nações. Quem sempre Deus usou? Os pobres. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que eu recebi nesta manhã no meu devocional. Então tá chegando aqui o Clarindo que mora lá em Londres, está aí na live aqui no Facebook. Isso aí, o pessoal chegando aí, o Wagner, o Diego Gleison, o pessoal aí se conectando aqui no Instagram. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode responder aí, manda sua mensagem aí. Quem você acha que Deus vai usar, né, para tirar o Brasil dessa crise? Quem é que paga as contas no final da fatura? Quem que paga a conta? Quem que paga a conta das nações? Os pobres. Jesus sempre usou os pobres. Deus sempre usou e vai usar os pobres. Está entrando aqui o Felipe Augusto, Deus abençoe sua vida. Felipe Rodrigo Frago, Deus abençoe você também. Vai chegando aí, pessoal. Dá um toque aí nos irmãos que estão. A minha discípula Clícia entrou agora aqui no Instagram. Eu vou deixar entrar mais um pouco aí de irmãos, um número de queridos que estão nos seguindo. A Valéria acabou de entrar agora. Estou acenando aqui ao pessoal. E eu quero fazer uma pergunta a você que está entrando aí. Por favor, responda. Quem você acha que Deus vai usar para tirar o Brasil e as nações dessa crise que estamos passando? Eu estava lendo a palavra de Deus hoje de manhã e tive uma resposta de Deus. Quero compartilhar com você essa resposta. Paz, Rodrigo, Deus abençoe sua vida. Valéria, Deus abençoe sua vida. Estou acenando aqui para o pessoal que está entrando no Facebook e no Instagram. Não saia daí, fique firme aí no Instagram. Você do Facebook, vamos estar juntos aí. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra. Eu estou aqui com o meu tablet, estou testando aqui, e no Instagram estou usando meu celular. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui no livro de João. A Jucimara Santos acabou de entrar, Deus abençoe. Os justos, aí o Felipe está respondendo aí, os justos, amém. Os justos, os pobres justos, né? Então, quem você acha que Deus vai usar para tirar o Brasil dessa situação que estamos vivendo? Você também do Instagram, por favor, responda. Quem você acha que Deus vai usar para tirar o Brasil dessa baderna, dessa situação, desse caos? Amém, amém. O Felipe está falando ali, ó, os justos irão tirar o mundo desta crise, pastor. Amém, eu creio. Deus vai usar, como Ele sempre usou, eu acredito,
os pobres. Os pobres serão usados para Deus. Olha aí, a Magali entrando. Deus abençoe. Magali Cristiana. Vai entrando aí, pessoal. A Clícia também acabou de entrar aqui no Facebook. Opa! Pessoal abençoado aí. Opa, entra, dá um sinal aí. Tô dando um toquezinho aí. O pessoal tá entrando aqui. O Gerson, meu amigo lá de Brasília. Bora, pastorzão! O fogo cai aqui, profeta. Gerson, responde a pergunta. Quem vocês acham que Deus vai tirar? Quem que vocês acham que Deus vai usar, né? Para tirar o Brasil dessa crise? Clícia, Adriana, Deus abençoe. Avisa o povo aí que o pastor está ao vivo aqui no Facebook e no Instagram, ok? Olha aí, 12 vidas aqui no Facebook, Instagram. Eu quero compartilhar algo poderoso da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Uma palavra de Deus em João capítulo 6, ok? Eu vou começar agora então a mensagem. João capítulo 6, versículo 1. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, no mar de Tiberíades, porque o mar de Tiberíades e o mar da Galileia são os mesmos em locais diferentes. Claudinho está entrando aqui agora. Então, João capítulo 6, versículo 1, agora versículo 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Versículo 4, João 6, versículo 4. Estava próxima a festa judaica de Páscoa, e a Bíblia diz assim no versículo 5: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E aí versículo 6 diz assim: fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Presta atenção, queridos. A Bíblia diz aqui que Jesus... Opa, vou sinalizar aqui para o inglês. A Bíblia diz que Jesus, ele fez essa pergunta, chamou os discípulos lá no mar de Tiberíades, subiu para o monte ali, e aí chamou os discípulos e disse assim, como é que nós vamos dar de comer para essa multidão? Como é que nós vamos dar de comer para essa grande multidão? A Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta provando os discípulos, porque ele já sabia que ele ia fazer a multiplicação de pães. Então eu quero te dar uma lição aqui poderosa, uma chave poderosa. O que nós estamos passando é um teste, uma prova. A vida é feita de provações, a vida é feita de testes, e Deus prova a tua fé. Deus já sabe o que ele vai fazer. Deus já sabe como ele vai lidar com essa situação. Mas o Senhor nos prova. E muitas pessoas são aprovadas e muitas pessoas são reprovadas nesse teste da fé, nesse teste que o Senhor está fazendo aí. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, presta atenção. Na primeira multiplicação de pães, aí a Bíblia diz assim no versículo 7, Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, é poderoso. O que eu vou te ensinar agora é poderoso, presta atenção. Então, o André, irmão de Pedro, chamou Jesus e falou assim, Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Só que os pães, tem um segredo aqui nos pães. Os 5 pães, ele fala assim,
aqui está um rapaz com 5 pães, cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Tem um segredo aqui, queridos. Quem que Deus vai usar para tirar o Brasil e as nações dessa crise? Quem Deus sempre usa? Os pobres. Tem um segredo aqui nesse texto. O texto está falando que eles ofereceram 5 pães, mas esses pães tinham uma qualidade. E a qualidade dos pães não era uma qualidade boa, era uma qualidade ruim. Pão de cevada. Você sabe o que isso significa? Cevada é do cereal, amados. É da família do cereal, que é o pão de cevada, era o pão dos pobres. Não era o pão de trigo, era o pão de cevada, de um cereal, que era usado para dar comida para cavalo. Os cavalos comiam cevada. Então, quando entregaram os pães para Jesus, não entregaram o melhor pão, entregaram 5 pães de cevada, o pão dos pobres. Esse pão na época de Jesus só comia aqueles que eram mais pobres. Então Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, e esses 5 pães eram de cevada, pão, que era pão dos pobres. Você sabe quem sustenta a obra de Deus? Os pobres. Você sabe quem faz caridade no Brasil? A maioria, 90%, os pobres. Sabe quem entrega a cesta básica no Brasil? Os pobres. Sabe quem ajuda o vizinho? Os pobres. Sabe quem que compadece com o sofrimento do próximo? Os pobres. Deus vai usar os pobres para tirar o Brasil dessa situação. A Bíblia diz que eles entregaram esses 5 pães e 2 peixes, pães dos pobres, pães de cevada. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, pegando os pães, mandou que os discípulos distribuíssem o povo, né? Sentado em roda de 50, 100, 10. E aí sabe o que aconteceu? Jesus pegou o pão dos pobres, o pão de cevada é o pão dos pobres. Jesus pegou o pão dos pobres e multiplicou. Quem Deus vai usar para tirar o Brasil dessa crise, dessa situação que estamos vivendo, são os pobres. Sabe quem sustenta a igreja? Os pobres que são fiéis. Porque a maioria dos ricos, sabe o que acontece? A maioria dos ricos não dão dízimo, não dão ofertas. Quando dão ali, né, para dar uma... A maioria dos ricos, infelizmente, não são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Quem sustenta a obra de Deus são os pobres, são as viúvas. Os pães que Jesus recebeu eram pães de cevada, eram pães dos pobres. Quem sustenta a obra de Deus são os pobres. Quem ajuda o próximo são os pobres. Quem ajuda o vizinho da cesta básica são os pobres. Deus vai usar os pobres. Deus vai usar você, meu irmão, você, minha irmã. E eu quero profetizar que as igrejas não vão falir, as igrejas vão voltar a operar, a atuar, porque Deus tem pobres fiéis que sustentam a obra de Deus com dízimos e ofertas, e com oração, e com jejum, e com graça. Mais uma vez, quem vai pagar a fatura serão os pobres que Deus vai usar. A mim e a você. A maioria dos ricos vão pegar os seus iates e vão embora. Mas Deus quer usar os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos para fazer um milagre na vida do teu vizinho, na vida do teu parente. Deus quer usar você. Deus quer usar você do Instagram, você aí do Facebook, para ser generoso para com aqueles que não têm o que comer. É hora da igreja agir, é hora do povo de Deus se levantar, porque Deus vai usar os pobres. Na multiplicação de pães não tinha ricos. A Bíblia diz que os ricos estão nos seus palácios. A Bíblia diz que quando viram João Batista, falaram assim: o que vocês acham de João Batista?
Aí Jesus menciona algo, fala assim, olha, João Batista não é um homem de grife, de roupas bacanas, porque os homens de roupas bacanas estão nos palácios. João Batista é profeta, e muito mais que profeta. Então, na crise, Deus usa 5 pães e 2 peixes de quem? Do coitado que levou o lanchinho ali para comer. Porque eles seguiam Jesus 3 dias, 4 dias, 5 dias. E aquele rapaz pegou 5 pães de cevada, pão de pobre, e deu para Jesus, e Jesus multiplicou. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você não vai faltar alimento na tua casa, não vai faltar comida na tua casa, se você for inteligente e entregar os seus 5 pães e os seus peixes na mão de Jesus, Ele sim pode multiplicar. Então eu tenho um recado aqui para a igreja. Seja fiel, não abandone seus pastores, não abandone a sua igreja, não abandone a sua cidade, não abandone o seu presidente, não abandone a sua nação. Fica firme, porque Deus vai usar mais uma vez os pobres para levantar as nações debaixo da graça dele. Jesus pegou o versículo 13, João 6,13. Então eles os ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. E eu acho tremendo, porque só João relata que o pão era de cevada. Só em João relata qual era a qualidade do pão. Deus vai usar os pobres para sustentar a obra dele, para sustentar as nações, como ele tem feito. Os pobres são generosos, os pobres dão de comer, os pobres dão de beber. Lembra da viúva pobre, pessoal? Os ricos davam grandes ofertas que sobejavam, mas a oferta do pobre é a oferta verdadeira. Ela deu a oferta de todo o coração, 2 moedas, de tudo que ela tinha, ela deu. E aí Jesus falou assim, ó, essa mulher tem um coração correto. Essa mulher sim, ela fez o que é certo, porque ela deu de todo o coração. Eu quero que você que pode acompanhar eu aí com a Bíblia, eu vou para o último texto, que está lá no livro de Juízes, capítulo 7. Vamos lá que eu vou te ensinar algo poderoso agora. Juízes capítulo 7. Deus me deu essa palavra hoje de manhã. Então, quem Deus vai usar para tirar o Brasil dessa baderna, dessa situação, dessa crise? Deus vai tirar. Como é que Deus vai tirar o Brasil dessa situação e as nações? Usando quem sempre Deus usou, os pobres. Porque os pobres têm coração de realmente daqueles que são transformados para a glória dele. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, é uma chave poderosa para a tua vida. Gideão precisava de uma vitória contra os midianitas. Os midianitas saquearam Israel por 7 anos, roubaram Israel por 7 anos, roubaram a nação de Israel. 7 anos Israel sendo roubado pelos midianitas. E sabe o que aconteceu? Deus chamou então Gideão. Gideão se revoltou contra aquela situação e Deus chamou Gideão. E aí, sabe o que aconteceu? Gideão pediu sinais. Para Deus. E aí, um dos sinais que Deus deu para Gideão foi um sonho que um homem teve. E olha aí, como é que Deus mostrou para Gideão que Deus era com ele e que ele teria vitória diante dos seus inimigos. Diz assim, Juízes 7, versículo 13. Vou tomar um suquinho aqui rapidinho.
Juízes 7:13 diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Então Gideão chegou, e aí um homem estava contando um sonho para um amigo. E olha qual é o sonho. O homem disse assim: tive um sonho. Dizia ele: um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou toda. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. A palavra de Deus é poderosa, meu querido. Olha o que o homem sonhou. Ele disse assim: um pão de cevada. Ele viu um pão de cevada rolando. E sabe o que aconteceu? Esse pão de cevada entrou no acampamento dos midianitas e derrubou, e destruiu, e desmontou. E esse pão de cevada, que é o pão dos pobres, era Gideão. Gideão, querido, assim como Jesus usou 5 pães e 2 peixes, que eram pães de cevada, pão dos pobres, para multiplicar e dar ao povo uma grande colheita, sobraram 12 cestos cheios. Deus também usou Gideão, simbolizando um pão de cevada, que é o pão dos pobres, simbolizando um pão rolando e destruindo o acampamento dos midianitas. Então, quem Deus vai usar para tirar o Brasil desse caos? O pão de cevada, os pobres, porque os pobres são generosos, os pobres abrem a casa, levam a cesta básica. Poucos ricos, tem muita gente rica no seio da igreja, muita gente fiel, muita gente generosa, mas a maioria dos ricos, infelizmente, nessa hora, fica olhando só para o seu celeiro, para o seu umbigo. Quem Deus vai usar para tirar o Brasil dessa situação? Os pobres, aqueles que têm coragem de entregar para Jesus 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada, pão da classe pobre nos tempos de Jesus. Gideão foi considerado, no sonho que o homem teve, Gideão era como um pão de cevada que saiu rolando e destruindo os acampamentos dos midianitas. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus vai usar você, meu querido, você como um pão de cevada, como um pão simples, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e Deus vai usar você. A unção de Deus, querido, está sobre você, que caia sobre a tua cabeça a unção do Espírito Santo, e levante aí um Gideão, levante aí um jovem corajoso, que ao invés de comer tudo sozinho, ele teve coragem de trazer para Jesus 5 pães de cevada, pão do pobre e 2 peixes. E Jesus multiplicou. Tenha coragem nesse tempo de crise. Não abandone a sua igreja. Não abandone o seu pastor. Não coma a semente que Deus tem te dado. Semeie, dizime, oferte. Porque a igreja vai voltar com uma força maior. A igreja vai voltar com uma esperança maior, com fé maior, com adoração maior, com um discipulado maior. Eu estava domingo na igreja e uma irmã chegou lá chorando, amados, chorando de saudade da reunião, de saudade das reuniões. Eu tenho certeza, queridos, que Deus vai nos usar
vai usar gente simples, pães de cevadas, pães de pobre, de gente simples. Não era pão de trigo não, queridos. Sabe quem comia cevada? Eu quero ler rapidinho com você, lá em 1 Reis 4, 28. E aí eu finalizo. 1 Reis 4, 28. Olha como o pão de cevada era um pão de pobre, era o pão dos necessitados. 1 Reis 4, 28. A cevada era pão dos necessitados. E sabe o que acontece? Quem comia a cevada também, esse cereal? Os cavalos. 1 Reis 4, 28 diz assim: também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. A cevada era dada para os cavalos. E da cevada, amados, da cevada, os pobres tiravam ali aquela farinha e faziam os pães. E Jesus usou somente João, somente o apóstolo João, dá esse detalhe, que Jesus usou 5 pães de cevada, pão dos pobres, para multiplicar e tirar a fome do povo. E mais uma vez no Brasil e nas nações, Deus vai usar os pobres fiéis, pessoas corajosas que vão entregar para Jesus o necessário. Eu faço um apelo a você, querido. Eu faço um apelo a você, meu irmão. Eu estive conversando com alguns pastores da cidade que estão preocupados, é lógico, com a questão financeira também. Eu não tenho medo de falar de finanças. Eu sou liberto. Eu, antes de ser batizado nas águas, já dava o dízimo. Não deixe a tua igreja na mão. Leve o teu dízimo até o seu pastor. Deposite na conta da igreja. Deus vai usar os pobres para sustentar a sua obra e tirar o Brasil dessa situação. E não só o Brasil, e as nações. Pobres como Gideão, homem corajoso, homem de fé, homem que teve coragem de se revoltar contra aquela situação. Então, queridos, eu vou finalizar essa mensagem, mas eu quero orar por você. Compartilhe essa palavra com alguém. Compartilhe essa palavra com alguma pessoa. Pergunte para ela quem você acha que Deus vai usar para tirar o Brasil dessa situação. E aí você responde: Deus vai tirar, Deus vai usar os pobres, aqueles que vão entregar o pão de cevada, o pão dos pobres. Olha só, amados, eu finalizo aqui e vou orar por você, vou orar pelo Brasil, vou orar pela tua vida. Eu escrevi aqui algo sobre o pão de cevada. O pão feito com grão de cevada é considerado a principal alimentação das classes mais pobres na Palestina no tempo de Jesus. Era considerado o pão dos mais pobres. E os mais pobres, que têm um coração aberto, que são ricos na graça, precisam entregar os pães para Deus. Você precisa entregar a tua força para Deus. Deus me ajuda, me fortifica, me fortalece, me dê graça. Jovem, em nome de Jesus, se levanta. Jovem, vocês são fortes e já venceram o maligno. É tempo dos jovens se levantarem. Faça uma live, vai para as redes sociais, publica aí uma palavra, anima aí os seus pais. Seja uma bênção em nome de Jesus. Eu vou orar. E que Deus te use, e que você compartilhe essa palavra com alguém, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro por essas pessoas, esses amados e queridos que entraram aqui nas redes sociais, para estar aqui comigo, Senhor, nesse tempo. Abençoa a vida deles,
dê graça, discernimento, unção, poder. Receba, Senhor, das mãos dos pobres o pão de cevada, o pão que o Senhor vai multiplicar, o pão do sonho de Gideão, aquele que desceu rolando e destruiu os nossos inimigos. Nós nos levantamos contra todo mal, destrua os nossos inimigos, destrua esse vírus em nome de Jesus, traz solução para a nossa nação, traz vida. A Bíblia diz que a vida vem do Espírito, que o Espírito sopre sobre o Brasil, que o Espírito Santo sopre sobre os hospitais, sopre sobre os lares, sopre sobre as casas, sopre sobre a igreja, sopre, meu Pai, sobre esse mundo tenebroso, Senhor, e traga à luz. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Sopra sobre o presidente Bolsonaro, os seus ministros, sopra, meu Pai, sobre os hospitais, sobre os médicos, as enfermeiras, sobre cada profissional da área da medicina, sopra sobre a vida dos policiais, bombeiros, sopra sobre a vida de todos aqueles que estão trabalhando, os postos de gasolina, os taxistas, Pai, os caminhoneiros, sopra sobre a vida dos pastores, sopra, meu Pai, sobre os padres, mostra a Tua graça para eles, Pai, sopra sobre a vida de cada líder, abre os olhos dessa nação, para que veja a Tua glória, sopra sobre a vida do desviado, traga ele de volta para a Tua graça em nome de Jesus. Oh, meu irmão, meu querido, amado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu acenar aqui com a galera que entrou aqui no Instagram, Pastor Mauro Júnior. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo vocês, um tempo precioso aqui da palavra de Deus. Fabiana, Fabi, Deus abençoe. Fê Campos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, que essa palavra esteja no coração de cada um e compartilhe aí com alguém, em nome de Jesus. Meu nome é pastor Adailton Santos, estou aqui para te servir. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí e eu te respondo, tá bom? Graça e paz, shalom, Deus abençoe. Fechar aqui direitinho. Eita. Opa, aqui. Pessoal do Face, estou com um probleminha aqui na minha tecla, mas já vou resolver.